Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que grande tesouro a Santa Liturgia está nos concedendo ao longo desses dias em preparação à festa do Natal do Senhor, com as leituras que estamos ouvindo diariamente do Santo Evangelho. E se vocês perceberam, nós estamos de maneira especial meditando a oração da Ave Maria. Hoje ouvimos a segunda parte da narrativa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Ontem ouvimos a primeira parte. A segunda parte que ouvimos hoje é o canto de louvor que a Virgem Santíssima eleva ao Senhor diante do sublime momento em que João Batista, como ouvíamos ontem Santo Ambrósio observar para nós, cheio do Espírito Santo, reconhecendo no ventre materno a presença de Jesus, exulta, pleno do Espírito Santo, e Isabel também se torna plena do Espírito Santo. Ali, meus irmãos, ali, naquela cena estamos contemplando, olha que maravilha, um feto exultar de alegria pela presença do Filho de Deus, que naquele momento havia sido concebido no seio da Virgem Maria há pouquíssimo tempo. A presença do Filho de Deus embrionária no ventre da Virgem Maria fez João Batista, um bebezinho de 6 meses, exultar no ventre de sua mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, que não haja jamais dúvidas no nosso coração sobre o que é a beleza da vida. Ontem ouvimos uma parte da composição da oração da Ave Maria. A primeira parte, proclamada pelo arcanjo Gabriel, reservada dos lábios de Deus, comunicada pelos lábios do arcanjo, ou melhor, é a saudação que está no coração de Deus, é a proclamação do amor infinito de Deus, comunicada pelos lábios do arcanjo Gabriel, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amada gratuitamente, desde sempre para sempre, por mim, eu estou contigo. Essa saudação é a saudação que anuncia o chamado de Deus à maternidade da Virgem Maria. Essa foi a oração com a qual o anjo Gabriel saudou
aquela que Deus escolheu para ser mãe do seu filho, mas ao mesmo tempo, essa foi a saudação da visita que recolheu o sim para a vida do menino Jesus. A oração da Ave Maria, meu irmão e minha irmã, tenha claro contigo e que isso seja uma certeza no seu coração e ao mesmo tempo uma defesa pela vida. A oração da Ave Maria é a oração que recolheu o sim da divina maternidade. É a oração que recolheu o sim da Virgem Maria para a maternidade do Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, foi a saudação que abriu o diálogo, aonde Maria respondeu, a Virgem Santíssima respondeu ao Pai: eu aceito e recebo em meu seio o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida e acolho a maternidade que me é proposta. A oração da Ave Maria é a oração do sim para a maternidade. É a oração que marca a resposta da mulher em desejar ser mãe, em acolher o propósito da maternidade. É a oração que deve estar no lábio de todas as gestantes, nos lábios de todas as mulheres do mundo. É a oração que deve se levantar pela defesa da vida. Pois essa oração, ela começa com a saudação que recolheu o sim para o nascimento, para a concepção do Filho de Deus. É a oração que recolheu o sim para a vida. E ontem ouvimos a segunda parte dessa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, disse o arcanjo Gabriel. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa foi a saudação com que Isabel recebeu a Virgem Santíssima. A segunda parte, meus irmãos e minhas irmãs, da oração da Ave Maria, a segunda sentença, por assim dizer, ela foi proferida por uma grávida, por uma mãe apaixonada pelo seu bebê. Apaixonada pelo seu bebê. Por uma mãe que tinha o seu coração explodindo de alegria, porque Deus a tirou da sua privação e lhe deu a graça de ser mãe. Aquela que era estéril, Deus se recordou da sua dor e se dignou a abençoá-la. A segunda sentença da Ave Maria é dita por uma mulher grávida que se sente e se declara abençoada por Deus. Em outras palavras, a oração da Ave Maria se compõe no louvor a Deus e na exultação de duas mulheres que acolhem a maternidade, que exultam pela obra divina da maternidade, que exultam por verem o seio fecundado pela vida, que respondem sim pela vida, que acolhem a vida de seus filhos. A oração da Ave Maria foi composta diante dessa beleza que é a maternidade e o sim para o dom da vida. Que não haja no nosso coração em nenhum momento dúvidas sobre isso, meus irmãos. Por sua raiz histórica e pelo evento que marca o acontecimento da oração da Ave Maria, ela é por excelência uma oração de defesa e de sim para a vida. Ela é a oração que deve acompanhar o dia a dia de cada uma das mulheres que estão vivendo a experiência da maternidade
e daquelas que estão também vivendo as dificuldades em torno da maternidade. Não é sempre que nós olhamos o contexto e o momento histórico e esses particulares que marcam a oração da Ave Maria. Talvez para muitos seja a primeira vez que vocês estejam observando isso, mas bendito seja Deus, porque essa observação ilumina de tal forma o nosso rezar, a oração da Ave Maria, que cada vez que rezamos a oração da Ave Maria e dizemos o Santo Rosário, em todas as dezenas, estamos proclamando e poderemos agora, com mais consciência, proclamar essa grande maravilha que é o sim para a vida, o sim para a maternidade. E contemplando no sim da Virgem Maria e de Santa Isabel para a maternidade que o Senhor lhes concedeu, nós podemos renovar também a nossa defesa, o nosso zelo. E aquelas que receberam esse preciosíssimo dom podem renovar também a consagração do próprio dom da maternidade ao Senhor. Que grande tesouro nós temos conosco durante esses dias, podermos meditar a beleza desses acontecimentos. E ontem, com que força, volto a dizer, Santo Ambrósio não apresentava para a gente a delicadeza dessa relação entre mãe e filho, entre entre Isabel, por causa do italiano às vezes escapa, Santa Isabel e São João Batista. O filho exulta e a mãe fica plena do Espírito. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha sabermos que um filho na vida de uma mãe traz a plenitude da alegria de Deus. São inúmeras as histórias que, como sacerdote, eu já ouvi de mulheres que viveram grandes tensões sobre a possibilidade de cometer o aborto do seu bebê e depois, ao longo da vida, aquele filho que foi tão ameaçado, que teve a sua vida tão ameaçada e que com tanta dificuldade aquela mãe conseguiu de alguma forma defender ou impedir que o pior acontecesse contra ele, exatamente aquele filho é que traz a ela as grandes alegrias de sua vida. Quando vejo uma sociedade que não se incomoda mais ou que com naturalidade pensa a possibilidade do aborto sem nenhum incômodo, isso é o retrato de uma comunidade, de uma sociedade que não conhece mais uma experiência de fé verdadeira. Não conhece mais. Vemos o quanto, para uma sociedade onde uma vida gerada pode ser uma ameaça ou um problema, é realmente uma sociedade que não está mais celebrando a fé. E isso nos chama à urgência de rezarmos ainda mais e de a cada Ave Maria suplicarmos essa graça pela nossa sociedade brasileira e pelo mundo inteiro, que se defenda em todos os tempos e momentos a vida. Um testemunho que há muitos anos ouvi, não consigo pontuar exatamente, mas o contexto sim.
em relação aos abusos cometidos em alguns conflitos em certas regiões, no continente africano, aconteceu que também algumas religiosas foram violadas, juntamente com outras mulheres. E tanto para uma quanto para outras, sejam as religiosas e as não religiosas, as Nações Unidas sempre se apresentaram cumprindo aquilo que é o protocolo deles. E uma situação como essa era uma situação onde se propunha às mulheres o uso da pílula do dia seguinte, ou então de algum tipo de procedimento para que, em nome da defesa do sofrimento da mulher, por conta daquilo que passou, pudesse ser tirado o eventual pesadelo que se seguiria àquele sofrimento, que seria um filho nascido daquele abuso, daquela violação. E com muita coragem, com grande experiência de fé, as religiosas responderam dizendo: toda essa experiência nos trouxe um grande sofrimento e uma grande ferida. Isso é inegável. Mas se podemos dizer que de tudo isso que passamos há algo de bom, a certeza nós temos é que foi gerada uma vida. E vocês vêm aqui para nos dizer que nós devemos aniquilar a única coisa de bom que podemos recordar de tudo isso que aconteceu. Que nós temos que tirar a vida de mais uma pessoa, que é nosso filho. Não qualquer pessoa, não qualquer bebê, mas o meu. E a resposta delas foi não. Em absoluto não. Enquanto o mundo entendia o surgimento daquela vida como uma desgraça, elas compreendiam o surgimento daquela vida como uma grande graça de Deus. Mas isso só é possível por um coração que tem fé. Uma resposta como essa não se improvisa da noite para o dia. Não se improvisa tampouco em meio ao sofrimento. Essa resposta só é possível se houver uma fé exercitada, praticada, celebrada, com constância, com continuidade. O Senhor, que compreende todas as coisas, como na continuação do testemunho, elas disseram: Ele que compreende todas as coisas e que pode todas as coisas, poderia ter evitado que se concebesse aquele neném. Mas se aquele neném foi concebido, ainda que nós não consigamos alcançar a explicação e a razão desse porquê, porque por ora o sofrimento pesa sobre nós, sobre tudo aquilo que passamos e ainda estamos passando, a fé não deixa a gente ter dúvidas. Que se o Senhor consentiu a existência daquele neném, é para ele ser amado. Se o Senhor o chamou à vida, é para que ele viva.
e vivendo seja amado. E seja amado por toda a sua vida. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que grande tesouro é a oração da Ave Maria. Que grande tesouro é a fé no seio da nossa sociedade. Como nós precisamos rezar pedindo que o Senhor aumente a nossa fé e multiplique a fé no coração dos homens e mulheres do nosso tempo. Como é importante que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos ensina e possamos testemunhar a fé celebrada na caridade cotidianamente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Como é importante que a nossa casa, as nossas escolas, as nossas igrejas sejam realmente lugares privilegiados para a celebração cotidiana do dom da fé. Pois os momentos difíceis e os momentos de grande sofrimento da vida se apresentam ao improviso, de muitas formas e maneiras. É preciso, para que consigamos ficar de pé e para que consigamos caminhar com retidão, segundo o plano de Deus, é preciso que sejamos homens e mulheres de uma fé comprovada, exercitada, praticada, celebrada, para que não nos falte nos momentos difíceis o justo discernimento e o equilíbrio que vem de Deus para sabermos por onde seguir, para termos a suficiente paciência, para renovarmos a nossa esperança e para permanecermos em Deus. Depois da saudação tão bela que Santa Isabel faz à Virgem Santíssima, ela completa dizendo: feliz aquela que acreditou, e falávamos sobre isso ontem, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então Maria, em ato de grande humildade, se volta para o Senhor e começa a cantar o hino do Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor. Veja, meus irmãos, depois de tudo o que o arcanjo lhe disse, depois de tudo o que se passou com Isabel e daquilo que Isabel cantou profetizando, ambas profetizaram, esse foi um encontro profético para as bem-aventuranças sobre todas as gerações, como vai dizer o venerável São Beda, no seu comentário a esse texto do Magnificat. Maria Santíssima se volta para o Senhor e diz: minha alma se alegra, ela engrandece, ela canta de alegria ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação de sua serva. Porque o Senhor foi bom e misericordioso. Exulta a obra de Deus, exulta a misericórdia de Deus, exulta a humildade do Senhor, exulta o zelo amoroso com o qual Ele olha para a sua serva. A alegria e a exultância do coração da Virgem Santíssima é por conta do agir de Deus. É por aquilo que o Senhor faz. E a vida da Virgem Santíssima, com a sua resposta, está sendo também acontecimento do agir de Deus. Doravante as gerações me chamarão bem-aventuradas,
Bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. A bem-aventurança é porque o Senhor agiu e age em seu favor. Toda oração, ela é voltada para a obra do Senhor e ela é um reconhecimento perfeito e categórico que a sua vida, ela é acontecimento nas mãos de Deus. Minha vida toda já é sua, Senhor. Ela é acontecimento. O que se passa em mim, a minha vida é o lugar de onde eu canto as maravilhas que o Senhor realiza. Seu nome é santo, Senhor, sobre a minha vida. E sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Pois o Senhor age com força, com um braço forte e potente, dispersa os corações orgulhosos, depõe do trono os poderosos e exalta os humildes. Não deixa faltar o necessário aos famintos e despede sem nada os ricos. Socorre Israel, seu servo, e se lembra sempre da sua misericórdia. Oh, meu Senhor! Que maravilha, meus irmãos, se pensarmos que a Virgem Santíssima, essa é uma imagem tão bonita que aparece nos mosaicos antigos bizantinos e que alguns autores modernos retomam nas suas composições de mosaicos, a Virgem Santíssima como o trono de onde o Senhor foi apresentado ao mundo. Jesus menino, Senhor do universo, Rei dos reis, Rei sobre todos os povos da terra, repousa sobre o seu trono. O menino que dorme nos braços de sua mãe é o Rei soberano que está em seu trono e repousa. Dali, de tão bendito e humilde trono, o Rei dos Reis foi, por Deus Pai, apresentado aos homens. Os anjos chamaram os pastores para correrem a Belém, para saudar o Rei e Senhor, o Rei Messias, o Emanuel, Deus conosco. Os pastores e os reis do Oriente, que percorreram distâncias enormes, passaram um grande perigo nas mãos de Herodes. Chegaram também eles para adorar o Rei dos judeus e oferecer a eles adoração e seus presentes, e encontrar esse Rei no trono que seu pai lhe preparou. O neném que repousa tranquilo nos braços de sua mãe. Eis o trono na qual o Rei Senhor foi adorado pelos pastores, na qual o Rei Senhor menino foi adorado pelos reis do Oriente. Eis o trono, os braços amáveis da Virgem Santíssima. É Maria Santíssima, o trono preparado desde toda a eternidade pelo Pai, na qual o seu Filho é apresentado ao mundo. Não é sem razão que tantos santos comentam e repetem: se foi nos braços da Virgem Maria que o Senhor foi apresentado ao mundo como Rei e Messias, será pelo seu imaculado coração que ele virá a segunda vez
como o Senhor glorioso e coroado. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, com que delicadeza e humildade a Virgem Santíssima canta hoje, diante de Deus, o hino do Magnífica, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor fez em seu favor. Eu e vocês somos chamados a aprendermos, a partir do coração dessa Santíssima Mãe, ouvindo as suas palavras, o seu canto, que hoje ela eleva aos céus, que deve ser também o nosso, porque o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e nos ensinou no Evangelho que a Santíssima Trindade escolheu um trono, escolheu o lugar do seu repouso. Todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e nele faremos a nossa morada. Também eu e você fomos escolhidos pelo Filho da Santíssima Virgem Maria, pelo Senhor da Glória, o Rei dos Reis, o Emanuel, para que o meu e o seu coração se tornem o lugar do repouso para nosso Senhor. Assim como o menino, ele encontrou repouso nos braços da Virgem Maria e ali eternamente descansou, o Senhor também caminha procurando descanso e repouso para o seu coração afatigado de tantas ofensas e de tanto sofrimento. E Ele próprio, não outro, Ele próprio disse que Ele procura o meu e o teu coração como esse lugar do seu repouso. Vê a importância de pedirmos a intercessão da Virgem Maria. Ajuda-me, Senhora, a ter um coração unido ao teu, que aprenda a partir do teu a oferecer o repouso que o meu bom Jesus procura. A Senhora sabe dar o justo repouso ao coração do seu filho, ao coração fadigado de tanto sofrimento. Ajuda-me, Senhora, a oferecer o meu coração como lugar de repouso para o seu filho. Ele que disse que procura abrigo nos nossos corações. Agora me vem a lembrança da música. Procura abrigo nos corações. De porta em porta, desejo entrar. Se alguém me acolhe, com gratidão faremos juntos a refeição. O próprio Senhor, se quando o menino foi acolhido pelo seio da Virgem, pela Virgem Maria em seu seio, agora adulto, escolhe o meu e o teu coração para ser também lugar do seu repouso. Como não pedir a essa Santíssima Mãe que nos ajude, que nos ensine, que prepare o nosso coração para que seja lugar de repouso para o seu filho. E para isso ela nos entrega já aqui, olha, está aqui, está nos entregando o canto de humildade, o canto que faz o nosso coração reconhecer em Deus o nosso tudo, a reconhecer diante de Deus a nossa pequenez, mas a saber cantar e exultar pela memória da misericórdia e do amor de Deus por nós, que vem ao nosso encontro, que se faz por nós salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Santa Isabel e de todas as santas mulheres que com a Virgem Santíssima cantam a Deus louvores no alto dos céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.